Você nunca vai sentir nojo do pecado no primeiro olhar. Agora as consequências dele são terríveis. O salário do pecado é a morte. O que aconteceu? A Eva comeu, Adão chegou, Adão comeu. O que aconteceu naquele momento? A pureza foi embora. Eles olharam um para o outro, nós estamos nus. Saíram correndo, a pureza foi embora. Chegou o final da tarde. O que aconteceu no final da tarde? Quem chega no final da tarde? O papai. Quando Deus chegou, o que eles fizeram? Fugiram. Se esconderam. E Deus foi encontrar eles. Alguém consegue se esconder de Deus? Olha para quem está do outro lado, diga: ninguém se esconde de Deus. Daí Deus ainda fez um charme. Onde vocês estão? Deus ainda dá chance para a gente, né? Ai, Senhor, nós estamos aqui, né? Estavam se escondendo de umas folhas. Por que vocês estão assim? Ai, nós estamos nus. Quem disse para vocês que vocês estão nus? Ai, que a gente comeu. E um começou a botar a culpa no outro, né? Adão colocou a culpa na Eva, e a Eva colocou a culpa na serpente. Começou a bagunça lá naquele lugar. A consequência do pecado é essa: a fuga e colocar a culpa no outro. Desde aquela época o ser humano começou a fazer isso. Quando ele erra, quando ele peca, quando ele faz algo de errado, em vez dele enfrentar, assumir, se humilhar, se arrepender, o que ele faz? Ele foge e coloca a culpa no outro. Seria muito mais fácil os dois terem assumido: olha, Senhor, nos perdoa. Se humilhado. Mas o que eu fiz? Não fui fulano, não foi fulano, foi ela que me seduziu. Não foi... Não. Amém? Vamos à palavra de Deus. Aqui no texto do filho pródigo, amados, que todos vocês já ouviram falar, nós encontramos 3 tipos de fuga que as pessoas, quando estão enfrentando algum problema, geralmente elas fazem. Diga comigo: primeira fuga. Faz o dedinho assim. Não é a Brahma Chopp, viu? Faz assim, diga: primeira fuga. Diga: fugir de si mesmo. Bate no teu coração. No versículo 11 ao versículo 13, olha só. Um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá minha parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. O filho pródigo, ele quis viver uma vida irreal. O filho pródigo quis fugir da sua realidade. Amados, conforme a lei judaica, quando um pai tinha mais que um filho, as meninas não recebiam parte nenhuma da herança. Cadê as meninas aí? Digam: Mas os meninos, o filho mais velho, ganhava uma parte dobrada. Por isso que é bom ser o primogênito, né? E os demais recebiam partes iguais. Se o pai quisesse, ainda em vida, ele podia abrir mão da sua riqueza. Como ele era o segundo filho, o filho mais novo, naquele momento ele mostrou a rebeldia dele. Ele não quis ficar lá, vivendo lá. Ele era o filho mais novo. Ele sabia que não ia restar para ele a mesma quantidade que o pai dele ia dar para o irmão dele. Ele disse: olha, eu não vou ganhar tudo mesmo. O meu irmão está aqui, o meu irmão está trabalhando, ele vai ficar com a maior parte. Então o que me resta ficar aqui obedecendo meu pai?
Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pegar minha parte, e vou cascar fora. Eu não gosto da minha família. Muitas pessoas têm tentado fugir da sua realidade. E você conhece alguém que faz isso? Ele tentou viver uma vida irreal, uma vida de fantasia, de prazeres. No versículo 30, amados, você pode observar, no capítulo 15, no versículo 30, você pode ver o seu irmão mais velho dizendo para ele: vindo porém este teu filho que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes. Aquele filho, o filho mais novo, ele tentou viver uma vida de engano, ele tentou fugir de si mesmo, vivendo uma vida fantasiosa de prazeres, longe da vida que ele tinha como família. Por isso que ele antecipou a sua parte da herança para financiar uma vida fantasiosa, na esperança de ser alguém que ele não era. Quantas pessoas que você conhece que tentam fugir de quem elas são realmente, que quando saem de casa colocam aquela roupa, aquele perfume, quem sabe para mostrar para as outras pessoas que são algo que elas não são. Muitas pessoas têm tentado fugir de si mesmos através dos vícios, enchendo a cara com álcool para tentar fugir da realidade que elas vivem. Bebem até esquecer os problemas, esquecer de quem elas são, esquecer da família que tem, esquecer o casamento frustrado que tem, esquecer o trabalho, esquecer a sua vida. As drogas têm acontecido isso. As drogas servem para isso, para a pessoa viver numa realidade fantasiosa. Então o primeiro tipo de fuga que nós encontramos aqui nesse texto é a fuga de si mesmo. Quantas pessoas que têm tentado fugir de si mesmo, não querem enfrentar o seu problema. Eu não posso enfrentar a mim mesmo, eu não quero assumir quem eu sou diante de todo mundo, diante de mim mesmo. Eu não posso assumir da onde eu vim, eu não posso assumir os meus erros, eu não posso assumir os meus pecados, os meus fracassos. Eu preciso esconder de mim mesmo quem eu sou, com vícios, com drogas, muitas vezes com remédios calmantes, antidepressivos, para tentar fugir de uma realidade. Outra coisa, o barulho. Você conhece alguém que precisa sempre estar ouvindo algum barulho? Alguém que não suporta o silêncio? Você conhece alguém assim? Que chega dentro de casa, ela está sozinha em casa e a televisão tem que ficar ligada, porque ela não consegue ficar sozinha com ela mesma, porque ela tem medo do que o pensamento dela vai trazer para ela. Ela tem medo do que a consciência dela vai trazer à memória dela. Ela precisa estar ouvindo outras vozes, porque ela tem medo do que a consciência dela vai trazer para ela. A televisão precisa estar ligada, ela precisa estar com um fone de ouvido, ela precisa estar ouvindo alguma coisa, ela precisa estar ouvindo outras vozes, porque ela não suporta ouvir a voz da consciência dela, lembrando de quem ela é, da onde ela veio e o que ela fez. Diga comigo: misericórdia. É uma triste realidade, mas nós encontramos muitas pessoas que estão vivendo assim. Precisam de vozes, e a televisão tem sido essa fuga. A internet, as distrações, as vozes, elas precisam de alguém que esteja sempre falando, uma voz sempre falando ao seu ouvido. Elas não conseguem se olhar no espelho, porque elas têm medo de olhar diante do espelho quem elas realmente são. Aquele filho pródigo fez isso, ele pegou o seu dinheiro, o que ele fez? Ele foi para bem longe. Aqui ninguém me conhece, eu posso viver uma vida fantasiosa, que ninguém sabe de onde eu vim, não sabe se sou filho de quem que eu sou, não sabe de onde eu vim, não sabe meu nome, não sabe meu sobrenome, aqui eu tenho bastante dinheiro. Ele chegou lá, eles acharam que ele era um jovem muito rico, então lá ele poderia mostrar algo que ele não era. Olhe para quem está do teu lado e diga: fugir não é a solução. Muitas pessoas tentam fugir de si mesmas, fugir da sua realidade,
fugir dos seus pensamentos, fugir da sua consciência. Sabe o que você está fazendo, amado? Você está adiantando, você está prolongando e aumentando um problema na sua vida. Porque problema adiado é problema piorado. Quanto mais você fugir, quanto mais você esperar, mais esse problema vai aumentar. Diga misericórdia, Jesus. E foi isso que o filho pródigo fez. Foi isso que o irmão mais velho dele fez também. Não estou falando só do filho pródigo. Se você for olhar aqui, o filho mais velho também estava passando por isso. Como ele era o filho mais velho e tinha aquele peso da responsabilidade, o que ele fez? Ele fugiu para o trabalho, ele se escondeu no trabalho. Quando o irmão voltou para casa, como nós lemos aqui, onde é que o irmão dele estava? Ele estava onde? No campo, estava trabalhando. Nós podemos observar neste texto que pai e filho não tinham uma coisa chamada diálogo. Diga comigo, diálogo. O que significa diálogo? Duas pessoas conversando. Na maioria dos lares hoje existe algo chamado monólogo. Uma pessoa fala e acha que todo mundo ouviu, que todo mundo entendeu. Uma pessoa decide por todas. Diálogo é duas pessoas conversando, duas pessoas se ouvindo e duas pessoas decidindo, duas pessoas argumentando. Diga glória a Deus. Coloca a mão no teu coração, diga: Senhor, eu não quero fugir de mim mesmo. Amém? O segundo tipo de fuga, amado, que nós vemos a partir do versículo 14, é a fuga do outro, a fuga do próximo. Depois de fugir de si mesmo, quando a pessoa não consegue fugir dela mesma, o que ela faz? Ela foge dos outros. Você viu acontecer isso? Quando o dinheiro do filho pródigo terminou, ele não conseguiu mais sustentar aquela falsa imagem que ele tinha feito dele mesmo. Hoje em dia a internet, amados, ela ajuda muito a fazer uma falsa imagem das pessoas. Porque eu posso criar um perfil falso meu, colocar lá uma foto da minha casa, uma foto do meu sítio, uma foto do meu carro, do meu cachorro, né? Foto da minha moto, do meu avião, do meu helicóptero, do meu apartamento em Nova York. As pessoas acreditam. Olhe para quem está do seu lado e diga: não tente fugir. Muitas pessoas têm tentado fugir. Isso desde lá do Jardim do Éden. Fugir dos seus problemas. Mas teve um momento que o filho pródigo não conseguiu mais fugir. O seu dinheiro acabou. E quando o dinheiro acabou, o dinheiro acaba, não dá mais para pagar a conta da internet. Ou seja, não deu mais para manter o perfil falso. Ué, o que aconteceu contigo? Tu sumiu? O que o cara vai falar? O que aconteceu? O dinheiro do filho pródigo sumiu. O que aconteceu? Os amigos sumiram. As namoradas sumiram. As roupas sumiram. A comida sumiu. Os carrões, né, que na época eram os cavalos, sumiram. Sabe o que sobrou? O eu verdadeiro dele. O miserável. O rebelde. O fujão. Que não quis viver na casa do pai, que quis antecipar algo, que não quis viver em família, que quis esconder quem ele era, que não aceitou viver com a menor parte, que não aceitou viver na casa do pai, convivendo com o seu irmão que um dia teria algo a mais do que ele. Muitas pessoas querem ver o bem do seu irmão,
mas não suportam ver o seu irmão tendo mais do que ele.